Oi, gente, estamos aqui no Mirante São Gonçalo e vamos explicar um pouco para vocês sobre a arquitetura daqui e falar as características do simbolismo e parnasianismo. A gente vai destacar as características parnasianistas e simbolistas das estruturas e também comparar como elas eram antigamente e agora. Então é isso, espero que vocês gostem. Estamos aqui em frente à Igreja São Gonçalo, que foi criada por um marinheiro em 1821, e vamos comparar a sua estrutura quando foi criada à sua estrutura atual. Ela é um monumento que apresenta arquitetura religiosa e características minuciosas muito comuns nos anos de 1800 e que são bem diferentes das igrejas da atualidade. A gente queria fazer uma pergunta sobre a estrutura do local. O que você acha que mudou daquela igreja para, por exemplo, esse prédio? Olha, a igreja ela foi melhorada, né? Mas ela ainda tem caracteres da época da descoberta da Praça Dom Pedro, porque tudo é uma conexão. A Praça Dom Pedro II, onde existia um engenho, né? A catedral, que era uma ermida, passou a ser catedral a partir do momento em que a cidade passou a ser a capital das Alagoas. Maceió passou a ser a capital. E aí ela é importante porque o São Gonçalo do Amarante, ele não pôde ser o padroeiro da cidade. Então trouxeram ele para aqui, né? Que esse local era um paiol de pólvora, e foi colocado no altar, e foi adaptado a uma igreja, e São Gonçalo do Amarante foi colocado no altar para ser o padroeiro dessa igrejinha. O mirante, a importância do mirante por ter a vista parcial da cidade, inclusive é uma vista da zona norte, é a zona mais bonita, mais privilegiada, é essa zona aqui. Então a gente traz o turista para que ele possa ter uma ideia, né? Nós temos vários mirantes. Tem um mirante que mostra a Zona Sul, que já não é tão linda, né? Que é aquela parte da lagoa. E também não é tão fácil o acesso. Mas aqui sim, ele tem uma vista da Zona Norte, um pouco de Jaraguá, área portuária, e aqui um pouco do centro. Bom, gente, a importância desse mirante é que mostra a vista parcial da Zona Norte de Maceió, o que é a vista mais bonita, então é muito privilegiado esse mirante. E como Maceió tem como principal atividade econômica o turismo é muito importante aqui, que é uma parada obrigatória para os turistas que vêm conhecer nossa cidade. Qual a diferença que você observa entre aquela igreja e as outras construções presentes aqui? É uma mistura do antigo com o atual. Nós podemos ver que tem vários prédios aqui com a construção bastante modernas, né, ao redor. E fica uma mistura do antigo com o novo, muito interessante, como a igrejinha de São Gonçalo, que está ainda preservada, bastante coisas nela são preservadas. Antigamente eles usavam uma arquitetura bem barroca, né? E agora eles deixaram preservado. Obrigada. Bem interessante. Então, como a gente pegou um local que é um mirante, a gente começou a pesquisar curiosidades sobre isso e a gente achou a história do primeiro farol com energia elétrica do Brasil, que foi colocado aqui em Maceió, e agora a gente vai contar a história desse farol. Em 1827, houve o primeiro planejamento do farol, que ficava aqui nessa região, e em 1930 ele foi aprovado. E com isso, o Bento Ferreira de Guimarães doou 600 braços de terra para poder construir o farol. Se chamava Alto da Jacutinga, e depois da enchente que teve, demoliram e colocaram ele no Jacintinho e começou a ser chamado de Alto do Farol. Foram doadas 300 toneladas de pedra para a sua construção e em 1856 ele ficou pronto. Mas só em 1857 que ele entrou em funcionamento. Quando ele entrou em funcionamento, alguns anos depois, houve uma enchente que fez com que ele caísse, e com isso criaram um novo farol lá no Jacintinho e utilizaram as luzes desse farol no outro. A partir disso, o farol, quando ele foi para o Jacintinho, começou a ser chamado de Alto do Farol, ao invés de Alto da Jacutinga. Bom, o objetivo do trabalho, que era mostrar o simbolismo e o parnasianismo na prática, aqui nos pontos turísticos que a gente pegou, o Mirante de São Gonçalo, a igreja, o farol, que a gente vai detalhar um pouco, foi totalmente atingido, porque a gente pôde perceber as características dessas duas escolas literárias e aprender ainda mais, mesmo na prática aqui em Maceió.
Então a gente pode ver como acontecia no parnasianismo e simbolismo, que era tudo feito com muito cuidado, olhando os mínimos detalhes. Então as arquiteturas são feitas de uma maneira muito minuciosa, cada coisinha que você olha tem um detalhe diferente, e é bem diferente do que a gente vê hoje na arquitetura contemporânea, que as coisas são feitas mais de vidro, olhando mais o geral, e na parnasiana e simbolista não, eles olharam realmente tudo que é pequenininho, cada detalhe era muito pensado. Com o trabalho a gente conseguiu perceber a arquitetura no simbolismo e no parnasianismo, de como eles se importavam com os detalhes e com a estética também. Também foi bom pra gente conhecer alguns pontos daqui de Maceió que a gente não conhecia, que são muito importantes porque participaram da história daqui e que hoje em dia são pontos turísticos que todo pessoal que vem visitar Maceió tem que vir.